A tua igreja que espera por esta palavra, usando o teu filho que vai fazer uso da mesma, entregar o teu recado para a tua igreja, em todos os corações que acha guarida na tua palavra, Senhor. Oh meu Deus e meu Pai, quanto é maravilhoso louvar e te agradecer pela bênção recebida das tuas mãos nesta noite, que o Senhor venha abençoar poderosamente a cada um que se encontra aqui. O Senhor vem nos dar sabedoria, conhecimento e entendimento na tua palavra. Muito obrigado, Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, amém? Meus amados irmãos, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade tão especial, tão maravilhosa, de estarmos aqui pela primeira vez com os irmãos, depois de algumas tentativas, né, pastor? Sempre não dava certo, mas hoje Deus preparou, irmãos, essa oportunidade, eu creio. E eu estou muito feliz pela saudação de bem-vindo que os irmãos nos deram. Trago aqui um abraço ao pastor Jair, do nosso pastor presidente, pastor Ricardo, ao senhor, aos obreiros da igreja. Trago um abraço da minha esposa, irmã Ângela. Ela não veio por motivo de saúde, mas envio um abraço à irmã, também às demais irmãs. Que Deus abençoe muito pela recepção dos irmãos. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmo de número 91, aonde está contido, né? Esse tema tão especial, tão maravilhoso. E nós queremos, irmãos, com muito temor a Deus, trazer aqui uma palavra ao coração dos irmãos da igreja aqui nesta noite. Com certeza, nas noites anteriores dessa campanha, Deus já tem falado com os irmãos e cremos que neste encerramento não será diferente. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor, o versículo 1 e o versículo 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Amém? Pode se assentar, por gentileza, nesta noite. Meus queridos irmãos, é sempre uma grande responsabilidade, um grande temor, quando nós estamos assumindo um púlpito diante dos irmãos e da igreja. Eu sempre digo, amados irmãos, que nós estamos diante da noiva do Cordeiro. E sempre digo também que o noivo está presente aqui nesta noite, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, diante desse texto lido, quando o pastor Jair me passou esse tema, eu fui buscar a Deus, buscar a sua misericórdia. E quando nós olhamos, queridos irmãos, para este salmo, o Salmo 91 é um salmo muito lido, é um salmo muito comentado, é um salmo muito pregado diante das promessas que este salmo nos traz. São promessas maravilhosas, são promessas que Deus nos assegura diante das lutas e das dificuldades. Mas é interessante que este salmo, ele começa nos dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É interessante, queridos irmãos, que este princípio deste salmo, nós entendemos que Deus, Ele está sempre pronto a nos atender. Deus está sempre pronto a nos responder. Mas também Deus exige de nós que venhamos fazer a nossa parte. É verdade que quando o salmista expressa aqui essa primeira condição, queridos irmãos, que é habitar no esconderijo do Altíssimo. Esconderijo, biblicamente, nós entendemos que é um lugar seguro, é um lugar onde nós estaremos debaixo das mãos de Deus, protegidos diante
das adversidades aqui nesta terra. E quando nós olhamos, amados irmãos, para ainda esta palavra esconderijo, o esconderijo, amados irmãos, essa palavra habitar, não é, amados irmãos, passar uma pernoite. Habitar, amados irmãos, não pode ser um passatempo. Habitar, quando nós entendemos, é uma questão de constância, é uma questão de permanência, é uma questão de ficarmos dentro do esconderijo. Às vezes há momentos na nossa vida que nós não alcançamos as respostas de Deus, porque muitas das vezes nós não estamos dentro do esconderijo do Altíssimo. Há momentos na nossa vida que nós queremos, queridos irmãos, resposta. Há momentos na nossa vida, amados irmãos, que queremos uma cura, ou tantas outras necessidades que poderia enumerar aos irmãos aqui nesta noite. Mas a primeira condição do salmista, a primeira exigência da parte de Deus para todos nós, é habitarmos dentro do esconderijo do Altíssimo. Porque quando nós estamos dentro do esconderijo, nós estamos, amados irmãos, de uma certa forma, nos submetendo à vontade do nosso Deus, aceitando a vontade do nosso Deus. E quando nós entramos dentro desse esconderijo e fazemos a nossa parte, Deus lá do céu, Ele responde. Deus lá do céu entra com a providência. Deus lá do céu abre uma porta que precisa ser aberta, e o nome dele é glorificado na minha e na tua vida que está aqui nesta noite. Mas por que muitas vezes, queridos irmãos, nós não estamos conseguindo usufruir das bênçãos de Deus? Por que muitas vezes nós não estamos alcançando as respostas tão almejadas da parte de Deus? Quando nós olhamos para os dias em que nós estamos vivendo, pastor Jair, Deus estava colocando ao meu coração esta tarde, que nós estamos vivendo muitas das vezes, amados irmãos, momentos em que nós estamos tendo uma palavra chamada impaciência. O que é impaciência, pastor? Paciência é o contrário da paciência. Impaciência, queridos, é não saber esperar o momento de Deus. Impaciência é nós tomarmos atitudes, muitas das vezes, de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso desejo. Nós vivemos um tempo em que pessoas não conseguem mais ficar dentro do esconderijo, e às vezes a impaciência quer tomar conta do nosso coração. É verdade, queridos, que não é fácil ter paciência, até porque a paciência é uma virtude. Quando você vai numa fila de um banco, quando vai a algum lugar que precisa esperar, humanamente falando, sabemos que não é fácil. Mas quando olhamos para o Salmo de número 40, quando o salmista expressou dizendo assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Sabe o que o salmista estava dizendo? Valeu a pena eu ficar dentro do esconderijo, valeu a pena eu ficar dentro da vontade de Deus, porque, irmãos, ninguém perde por ficar na vontade de Deus, ninguém perde por esperar o tempo de Deus. Alguém chegou aqui talvez nessa noite movido por alguma ansiedade. Eu sei que você precisa de uma resposta, eu sei que você precisa talvez de uma solução para o seu problema, mas a palavra de Deus para você nesta noite: não permita
permita que a impaciência tome conta do seu coração, mas peça para Deus paciência. Diga: Senhor, eu vou esperar em Ti, porque, irmãos, existe um ditado lá fora que diz assim, que Deus tarda, mas não falha. Isto não é verdade, isso não está na Bíblia. Sabe por quê? Porque o meu Deus, o teu Deus, Ele não vai tardar, Ele não vai falhar. O meu Deus, o teu Deus não vai chegar adiantado e nem tão pouco atrasado. O meu e o teu Deus vai chegar na hora certa, no momento certo. Deus está dizendo ao meu coração aqui, que se você souber, se você esperar o tempo de Deus, nessa noite, me permita dizer, já tem bênção de Deus a caminho da tua vida, já tem bênção de Deus a caminho da tua família. Eu vou dizer mais nessa noite: se eu fosse você, eu já ia ensaiando o hino da vitória. Se eu fosse você, eu já ia pensando em uma data para marcar o culto de ações de graça. Sabe por quê, queridos irmãos e irmãs? Quem espera o tempo de Deus, quem vive dentro da paciência, sabe que a qualquer momento, a qualquer instante, a bênção vai bater sobre a porta da sua casa e você vai cantar o hino da vitória. Você pode adorar a Deus aqui nessa noite. Se você sente de levantar a sua mão, levante a sua mão direita ao céu e glorifique e exalte ao nome do Senhor aqui nesta noite. Eu sinto a presença do Espírito de Deus aqui nesta noite. Mas por que, pastor, que nós não usufruímos? Por que nós não estamos alcançando o que almejamos? O segundo motivo, queridos, sabe qual é? É porque nós estamos vivendo um tempo da síndrome da dúvida. E a Bíblia diz através de Tiago, capítulo 1, versículo 6, que quando nós formos dirigir a Deus, nós temos que pedir com fé e não duvidando. A Bíblia está dizendo através de Tiago que Deus não opera dentro da dúvida. E nós estamos vivendo um contexto nesses dias que, infelizmente, diante de algumas circunstâncias, parece que a fé está sendo trocada pela dúvida. Me permita dizer aos irmãos nesta noite, às vezes nós estamos confiando mais na palavra do médico do que na palavra de Deus. Nós respeitamos os médicos, precisamos da medicina, mas uma coisa é certa: a última palavra vem da parte de Deus. Com isso eu entendo, queridos irmãos e irmãs, independente do que nós passamos, independente do que nós vivemos, é Deus que sempre vai ter a última resposta para mim e para você que está me ouvindo. E nós precisamos, nesses últimos dias, confiar no Senhor, colocar a nossa fé em ação. Pastor, mas como definir a palavra fé? É tão fácil, queridos irmãos. O que é fé? Fé, amados irmãos, é simples de entender. É algo que eu estou precisando, embora que eu ainda não alcancei, mas pela fé eu sei que Deus está cuidando de tudo. Sabe o que é definir fé? É chegar aqui dentro desta igreja, é chegar aqui dentro deste culto, mesmo com um problema na casa, com um problema na família, mas pela fé você vai
crendo, confiando e dizendo assim: até eu terminar deste culto, quando eu voltar para minha casa, o meu problema vai ser resolvido. Sabe o que é fé? É como eu nesta noite deixei a minha esposa de cama com muita dor que ali ela ficou, mas pela fé, enquanto eu ministro aqui, eu sei que Jesus pode alcançar ela lá, e quando eu voltar, ela pode estar curada para a glória do nome do Senhor. Isso é fé, meus queridos irmãos, isso é acreditar, isso é confiar na presença de Deus. E eu quero convidar você que está dentro do esconderijo do Altíssimo a colocar a tua fé em ação aqui nesta noite. Mas pastor, me disseram que não vai dar certo, mas pastor, me disseram que eu não vou chegar lá. Em nome de Jesus, repreendo esta palavra, vai dar certo sim. Pela fé você vai chegar, pela fé você vai cantar o hino da vitória, pela fé você vai testemunhar. Você crê nesta palavra? Então glorifique e exalte ao Senhor aqui nesta noite. Certa feita, quando o apóstolo Paulo, mesmo preso, pastor Jair, quando ele pega a sua caneta, não sei de que forma era, para escrever, dentro de uma prisão, chega um momento que o apóstolo Paulo diz assim, que para ele o morrer naquele momento seria ganho. Eu imagino, queridos irmãos, a angústia que aquele homem estava sentindo, que ele mencionou dizendo assim: de ambos os lados estou em aperto, com o desejo de partir, mas ao mesmo tempo ele olhava para a igreja que precisava ainda dele na face desta terra. E lá no final da carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo diz assim: ei, irmãos, tenham calma, porque o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Ele diz assim: eu sei o que é ter, eu sei o que é não ter. E ele diz: eu sei que o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Sabe o que é isso? Isso é uma confiança em Deus. Isto é uma certeza que Deus estava no controle de todas as coisas naquele momento. Porque diante da adversidade, irmãos, não é fácil. Às vezes a dúvida quer chegar. Às vezes a dúvida quer tomar conta do nosso coração. Mas Deus te trouxe aqui para dizer para você: calma. Deus suprirá todas as suas necessidades. Deus suprirá todas as suas necessidades. Eu me lembro, pastor Jair, que uma certa feita, eu estava ministrando numa Santa Ceia em uma das congregações que eu dirigia na época. E eu estava, amados irmãos, com minha esposa e meus filhos, 3 filhos pequenos, passando por um momento muito difícil financeiramente. E naquela manhã de Santa Ceia, nós ministramos assim que a farinha da panela não ia faltar, e nem o azeite da botija. Mas somente Deus sabia como estava lá em casa. E quando saímos, irmã Ângela da Santa Ceia, minha esposa, questionou, falou assim: ei, você pregou sobre prosperidade, mas você sabe que as coisas em casa não estão bem. Eu disse para ela: é verdade, mas fique tranquila, que o meu coração está ardendo e crendo que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Porque eu aprendi, pastor Jair, que em cima de um púlpito nós jamais devemos contar derrota. Em cima de um púlpito só deve contar a vitória. Por mais que às vezes a dor que está no nosso coração, eu não deixei transparecer a igreja lotada que estava ali aquela manhã. E quando foi o outro dia, eu escutei uma buzina na frente de casa.
Eu saí olhar, era um carro de um supermercado ali da cidade de Jaguariaíba. Eu me assustei, o rapaz falou: aqui que mora o pastor Marcelo. Eu falei: sim, pastor, tem algo que mandaram entregar para o senhor. Eu falei: meu filho, eu não fiz compra. Você não fez, pastor, mas alguém fez e mandou entregar aqui na sua casa. Naquele momento foram descarregando as coisas. Nós não sabíamos se nós chorávamos, se nós sorríamos diante de tanta alegria. Não estava mais cabendo dentro do armário, não estava mais cabendo dentro da geladeira. Mas Deus mais uma vez provou ali que Ele cuida dos seus, que Ele cuida dos seus filhos e das suas filhas. Deus provou ali que supre todas as nossas necessidades. E eu vim dizer para você aqui nesta noite: levanta a tua cabeça, porque Deus está cuidando de tudo. Deus está trabalhando naquilo que você está precisando, e o nome do Senhor, Ele vai ser glorificado na tua vida. Você crê nesta palavra nesta noite? Você pode adorar o Senhor. Você sente a presença de Deus nesta casa, você sente a presença de Deus nesse santuário. Meu coração está ardendo neste momento, porque eu sinto a presença do Espírito de Deus aqui nesta noite. Alguém disse assim: parece que Deus me esqueceu, mas Deus está dizendo: não esqueci não. No tempo certo e na hora certa, a providência vai chegar e o nome dele vai ser glorificado através da tua vida. Tenha fé. Em terceiro lugar, porque é que nós muitas das vezes não usufruímos das promessas desse salmo, ou até mesmo da Bíblia, num contexto geral. A terceira razão que Deus colocou ao meu coração, queridos, porque muitas vezes nós valorizamos mais lá fora do que o esconderijo que Deus nos proporcionou. Parece que as coisas lá de fora se tornam atrativas. Parece que as coisas lá de fora se tornam, muitas das vezes, visíveis e boas aos nossos olhos. Mas deixa eu dizer para vocês nesta noite: é melhor ficar dentro do esconderijo do Altíssimo. Por mais que as coisas desse mundo chamem a nossa atenção, mas é melhor estar dentro do esconderijo do Altíssimo. É por isso que o salmista, amados irmãos, no Salmo 84, versículo 10, ele expressou dizendo assim: é melhor estar um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Sabe o que é isso? É valorizar o esconderijo do Altíssimo. É valorizar a presença de Deus. É por isso que o salmista no Salmo 122 também expressou dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Da mesma forma o salmista estava valorizando. Parece que ele não via a hora, ele não via o momento de estar dentro da casa de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a verdade é que o culto começa lá na nossa casa. Ainda esta tarde, quando eu me aprontava, eu falo isso com muita humildade aos irmãos, eu já estava sentindo a presença de Deus, mesmo antes de chegar aqui, de ter a alegria de estar com os irmãos, de conhecer os irmãos, de fazer parte deste culto com muita alegria. Então o verdadeiro crente que serve a Deus lá dentro da sua casa, ele
não vê a hora de estar dentro da igreja, porque ele valoriza o esconderijo do Altíssimo. Por mais que o adversário trabalhe, tente mostrar coisas atrativas, mas o crente fiel em Cristo Jesus vai dizer assim: não, eu não vou aceitar, eu não vou sair, eu vou permanecer dentro do esconderijo do Altíssimo. Você está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Então Deus está dizendo: permaneça, fique, não saia. Por mais que a oferta lá de fora seja, entre aspas, boa, mas Deus tem muito mais e melhor aqui dentro. Aqui dentro. Aqui dentro, Deus está falando aqui nesta noite. Por mais de um ano, nós abraçamos um trabalho em Jaguaraíva, pastor Jair, no culto, no presídio. Um trabalho muito difícil, irmãos, esse culto. Porque eram mais de 120 homens ali presos por diversas situações. Mas nós abraçamos. E começamos a fazer aqueles cultos ali. E ali fomos encontrando ex-cooperador, ex-diáconos, ex-presbíteros da igreja. E quando íamos cantar os hinos da harpa, os hinos mais pedidos eram os hinos 39 e 301. E eu olhava para aqueles homens e perguntava: mas por que vocês gostam tanto desses hinos? E a resposta em lágrimas muitas vezes era esta: pastor, porque temos saudade dos cultos de Santa Ceia. Erramos, saímos do esconderijo do Altíssimo, e agora não sabemos como vai ser a nossa vida. Mas louvado seja Deus, porque muitos deles ali mesmo fechados se reconciliaram com Jesus Cristo, voltaram para a igreja. Eu me lembro que um dia, amados irmãos, diante de tantas situações e dificuldades, porque a cada vez que nós íamos ali era uma luta travada com o adversário. Os irmãos não imaginam a opressão que nós enfrentávamos ali, não contando dos riscos que nós corríamos. E um dia, amados irmãos, eu tive um sentimento assim, eu falei assim comigo mesmo: eu vou procurar o pastor presidente na semana que vem, e vou pedir para outro assumir o meu lugar. E esse culto que eu vou agora vai ser o último que eu vou dirigir lá. Só que quem está debaixo do esconderijo do Altíssimo não se manda, ele obedece à presença de Deus. E quando chegamos no portão daquele lugar com a nossa equipe, lá de dentro daquele presídio nós ouvíamos um coral de homens cantando o hino de número 115 da nossa harpa cristã, dizendo em alto e bom som: eu quero trabalhar para o meu Senhor. Eu olhei para a minha equipe e falei assim: alguma coisa está errada. Alguém veio na nossa frente e está fazendo culto, e ficamos preocupados. E aquele coral a cada momento parece que aumentava lá dentro. E de repente vem ali o carcereiro com as chaves para abrir aqueles portões. E ele olhou para mim e falou assim: pastor, eu tenho uma novidade nesta tarde. Eu falei: qual é? Sabe, pastor, antes de vocês chegarem, hoje o culto já começou lá embaixo.
Aquilo foi para mim, pastor Jair, como se fosse um puxão de orelha da parte de Deus. Dizemos: não vai parar não, vai continuar levando a minha palavra, porque está dando resultado aí dentro. E conforme nós íamos entrando pelos corredores, aquele coral, queridos irmãos, cantando: eu quero trabalhar para o meu Senhor, aquilo comoveu o nosso coração, as lágrimas desceram. Eu olhei para Deus e falei assim: Deus me perdoa, Deus me perdoa, eu vou continuar levando a tua palavra e pregando o teu evangelho. Sabe o que eu quero dizer nessa noite? Que se nós encruzarmos os nossos braços, se nós não quisermos fazer, escute o que eu vou dizer aqui: Deus vai levantar outros, Deus vai levantar outras, e a obra vai continuar, e o nome dele vai ser glorificado para todo sempre. Oh, Rabachuri Candarabacai. Você está sentindo a presença de Deus? Porque ande ande forque ande cai, repalabachere anda rebananto, homem anda rabalai, e calabracepe canda rebachai. E naquela tarde pregamos o evangelho, cantamos muitos hinos, e de repente eu fiz o apelo. E foi interessante que uma das celas estava sendo reformada ali, e tinha um pedreiro lá, pastor Jair, que eu nem vi o que o homem estava lá. E quando eu fiz o apelo, aquele pedreiro sai daquele lugar em lágrimas, chega diante de nós, dobra o seu joelho e fala: pastor, eu estava ali trabalhando, mas eu ouvi a palavra, e eu quero reconciliar com Jesus aqui mesmo, nesta tarde. Oh, meus queridos e amados irmãos e irmãs, os irmãos não imaginam a alegria do nosso coração, a confirmação de Deus diante daquela obra. Eu não sei o porquê que Deus me levou a falar isso aqui nessa noite, mas eu posso entender que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja, os últimos dias na face da terra, e Deus está dizendo aqui na igreja de Tomazina, Assembleia de Deus, e talvez aqueles que estão me ouvindo pela internet nesta noite: irmão e irmã, há uma voz, a mesma voz que soou ao profeta Isaías certa vez, dizendo assim: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Parece que esta voz está soando nesses últimos dias da igreja, e eu quero acreditar e crer que nesta noite aqui tem Isaías de Deus nesse santuário, tem Isaías de Deus aqui me ouvindo, que vão dizer assim: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, com os meus olhos fechados, com muito temor diante de Deus. Aonde estão os Isaías de Deus aqui nesta noite? Aonde estão os Isaías de Deus aí na internet? Aonde estão os Isaías de Deus? Eu sei que tem. Deus vai te levantar, Deus vai te usar, e o nome dele vai ser glorificado. Aleluia. Eu encerro nesta noite com muito respeito e dentro do horário. Em último lugar, por que é que não estamos usufruindo das promessas do Salmo? Porque estamos vivendo um tempo em que nunca se houve um tempo que um sentimento chamado sentimento de desistência está invadindo o coração de muitas pessoas. Estamos desistindo por pouca coisa. Por pouca coisa não queremos fazer mais nada. Eu digo isso, queridos, com todo respeito e temor a Deus aqui. Eu digo isso com uma experiência de 20 anos, pela misericórdia de Deus.
dirigindo a igreja. Por poucas coisas, as pessoas chegam para a gente, está aqui, pastor, eu desisto, não conte mais comigo. Isso dói, isso parte o nosso coração, porque sabemos que há uma necessidade, porque sabemos que Deus não compactua com aqueles que desistem. Tanto que o escritor no livro de Hebreus mencionou dizendo assim, que aquele que recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem compromisso com quem recua e com quem desiste. Ah, pastor, mas não está fácil. Mas eu vim de Jaguariaíva aqui para dizer para você, não desista. Ah, pastor, o senhor não imagina o que eu estou vivendo dentro da minha casa, mas eu vim dizer para você, não desista. Ah, pastor, o senhor não imagina o que eu estou passando no meu trabalho, mas eu vim dizer para você, não desista. Ah, pastor, o senhor não imagina a luta que eu estou travando, mas eu vim dizer para você, não desista. Lute. Tire forças da onde não tem. Mas diga para Deus, Deus, eu não vou desistir. Deus, eu não vou parar. Oh, eu sinto a presença de Deus nesta casa. Irei andagassuri que me anda na baixéria. Deus está dizendo assim para nós hoje, é só mais um pouquinho. É só mais um pouquinho, e aquele que há de vir virá e não tardará. Você pode ficar de pé nessa noite com muito carinho e respeito. Fique em pé, por gentileza. Uracalaxuri camadas. Uremenoiassuri quemeaste. Domingo eu estava na igreja, abrindo a igreja como o senhor estava a hora que eu cheguei aqui. E eu acabei de abrir as portas, e quando eu estava vindo aqui para o púlpito, lá na igreja onde nós cuidamos, pela misericórdia de Deus, entra um jovem, irmãos, desesperado. O senhor é o pastor da igreja? Eu falei, sim, sou eu. Ele chegou e dizendo, pastor, me ajude. A minha família já desistiu de mim. Muitos desistiram de mim, as clínicas que eu já passei desistiram de mim. Eu não aguento mais a vida que eu estou vivendo, pastor. Estou aprofundado nos vícios. Mas eu olhei para ele e falei, mas tem um que não desistiu de você, e é Jesus. Ele não desistiu e não vai desistir. Nós abraçamos ele, eu orei com ele. E sabe o que me chamou a atenção, pastor Jair? Quando ele foi saindo, ele falou assim, pastor, eu ainda vou dar orgulho à minha família. Eu ainda vou dar orgulho ao pastor, porque um dia eu vou servir a Deus aqui. Oh, Rendagachuri Calefácia. Mesmo naquela situação, ele estava tentando lutar para, amados irmãos, ser liberto deste mal. Então nós que estamos aqui devemos tomar por exemplo, como servos e servas de Deus, não vamos desistir. Eu não sei se você está orando por algum familiar dentro da tua casa, mas a palavra de Deus é essa: não desista, não abra mão, porque daqui a pouco a mão de Deus pode alcançar, pode resgatar, e você vai ver que Deus é Deus na tua vida, e o nome dele vai ser glorificado.